Olá! No último vídeo do canal, vimos como desenvolver o pequeno projeto Python com testes e controle de versão com Git. Terminamos o vídeo mostrando brevemente como interagir com o usuário a partir da interface de linha de comando. Hoje nós vamos melhorar essa interação através de loops, utilizando o while, por exemplo, e também vamos aprender como lidar com erros de entrada e como limpar dados de entrada do usuário. A gente tinha terminado o vídeo nessa situação aqui. Apenas relembrando, a gente tinha feito um programa para determinar o fatorial de um número inteiro. Aí a gente viu 4 formas de determinar esse fatorial, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição para você poder dar uma olhada. Eu mostrei como é que se utiliza Git de forma bem breve, mostrei como é que se faz desenvolvimento orientado a testes, tá? E no final do vídeo eu mostrei aqui no final do vídeo eu mostrei como é que poderia começar uma interação com o usuário, né, dando uma mensagem para ele fornecer um número inteiro e printando na tela qual que seria então o fatorial desse número inteiro utilizando a função da forma como a gente tinha desenvolvido. Eu vou rodar esse código aqui só para ver o que vai acontecer. Então aparece essa mensagem aqui, vai aumentar um pouco a fonte, forneça um número inteiro, então se eu colocar, por exemplo, o número 5, ele printou para mim aqui 120, que é o fatorial do número 5. Qual o problema da forma como está implementado aqui? Vamos ver o que vai acontecer se o usuário, por exemplo, digitar alguma coisa que não seja um número inteiro. Tá? Colocar, por exemplo, a letra A. Me deu um erro, né, um value error, dizendo que você não tem como passar a letra A para a função int, né? Isso não faz muito sentido. E o programa simplesmente terminou. O que seria interessante? Seria interessante aparecer uma mensagem de erro para o usuário, obviamente, dizendo, olha, não faz sentido você passar para mim a letra A, mas fornecer a possibilidade do usuário entrar novamente com alguma coisa onde se espera que essa alguma coisa seja um número inteiro. E também seria interessante a gente conseguir fazer com que o programa fosse eterno, ou seja, o usuário coloca um número, aparece o fatorial desse número, e daí aparece novamente a opção do usuário colocar um outro número, para ele não ter que ficar inicializando o programa cada vez que ele queira saber o fatorial de um determinado número, certo? Ele possa pedir, né, quantas vezes ele quiser o fatorial de números inteiros, até que ele resolva quando ele quer sair do programa. Tá? Isso seria uma situação ideal. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A primeira ação que eu vou tomar aqui, já que uma das coisas que eu quero mostrar nessa série de vídeos é como você utiliza Git, como que você faz desenvolvimento orientado a testes, certo? Eu quero mostrar algumas boas práticas de como que você pode fazer desenvolvimento, é trabalhar em uma outra branch, tá? No momento, eu estou na branch principal aqui, na main. Usualmente a gente fala master, mas devido a toda essa questão envolvendo nomenclatura, que eu não vou entrar no mérito aqui no vídeo, o GitHub está alterando o nome das branches master para main, tá? Então eu estou aqui na branch main, tá? Por que eu vou trabalhar em uma outra branch? Para eu não fazer um commit acidental para a branch principal do meu projeto e outras pessoas que estejam utilizando esse projeto acabem recebendo um código que ainda não está pronto. Só para você entender, eu estou aqui no meu repositório, né, desse projeto fatorial aqui, e outras pessoas podem vir aqui e clonar esse repositório, ou fazer um fork desse repositório para fazer alguma contribuição, tá? Então o ideal é que na branch main, agora, né, ou na branch master, enfim, na branch principal do seu projeto, sempre esteja um código que está funcional, certo? E todas as outras melhorias ou correções que você está fazendo, você faça em outras branches, e quando todas essas melhorias ou correções estejam testadas e devidamente homologadas, né, elas estão prontas para uso, aí sim você coloca essas contribuições e correções na branch principal para outras pessoas poderem utilizar. Assim, quem está utilizando o seu projeto para alguma coisa sempre vai ter uma versão que está estável, certo? Código que está na branch main, na branch master, enfim, na branch principal do seu projeto, sempre tente colocar código que está testado, está estável, está numa versão utilizável, tá? Então, essa aqui tinha sido a forma como o código tinha terminado no último vídeo. Dá para perceber aqui, né, o PyCharm está me indicando que isso aqui não está commitado, esse pequeno trecho de código que a gente tinha feito no final do vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova branch. Tá? Então eu vou aqui, como é que eu crio uma nova branch e já entro nessa nova branch? Eu posso fazer git checkout -b e o nome dessa nova branch. Isso que a gente está criando aqui é uma interface de linha de comando com o usuário. Tá?
interface de linha de comando em inglês tem a sigla CLI. Então eu vou criar uma branch com o nome CLI. Então eu já estou aqui na minha branch CLI, tá? Agora, todas as alterações que eu fizer, todos os commits que eu fizer, vão estar nessa branch sem alterar a minha branch master. De forma que eu não corro o risco de dar, por exemplo, um git push e fazer uma atualização da branch principal lá no meu repositório e outras pessoas acabem recebendo um código que ainda não está testado, não está efetivamente terminado. Bom, primeira coisa, como que a gente faz um loop infinito? Tá? Como que a gente cria um programa com loop infinito? Para isso, a gente pode utilizar uma construção que é o while true e colocar essa parte aqui dentro desse while. Basicamente, o que isso aqui vai fazer? Ele vai ficar pedindo o input e printando o fatorial indefinidamente. Tá? Vamos ver isso na prática. Vou aqui rodar isso daqui, então. Ó, ele pediu um número inteiro. Vamos colocar o número 3. Aí ele apareceu aqui o número 6, certo? E repara que ele está pedindo novamente aqui, forneça um número inteiro. Vou colocar o número 5. Apareceu 120, forneça um número inteiro. E vai ficar assim indefinidamente. Só que qual é o problema? O problema é se o usuário colocar alguma coisa inválida. Então, se eu colocar de novo aqui a letra A, aí deu um erro e o programa crasheou por causa desse value error, e agora o loop foi quebrado. Tá? Então, seria interessante o que agora? Seria interessante a gente dar uma forma de aparecer esse erro, informar o usuário, olha, a letra A não faz sentido, mas ele pedir novamente para fornecer um número inteiro. Como que a gente trabalha com esse tipo de situação? Ora, apareceu um erro, certo? Então eu quero que quando apareça o value error, eu tenha uma forma de lidar com esse erro. Em Python a gente tem uma construção que é o try except. Então vamos ver como é que é essa construção aqui. Try vem do inglês tentativa, certo? Então o que eu quero que o programa tente? Ora, eu quero que ele tente pegar o input do usuário, certo? Então eu estou colocando dentro do try aqui n igual a int input do usuário. E quando ele tentar isso, o que pode acontecer? Ora, pode aparecer uma exceção, certo? Um value error. E daí eu quero que essa exceção seja tratada de alguma forma. Então, caso tenha uma exceção, um except, value error, aí eu digo o que é para fazer. Eu quero que apareça uma mensagem para o usuário, certo? Então, eu vou colocar aqui um print, aí eu vou colocar em letras maiúsculas aqui, erro, né? E vou dizer para ele fornecer um número inteiro positivo. Agora, o que vai acontecer se não houver exceção? Eu posso colocar um else. Se não houver exceção, printa o fatorial de n. Vamos rodar esse código, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, forneça um número inteiro. Vamos lá. 5. Apareceu aqui, 120. Ótimo, é o que a gente quer. E ele está pedindo aqui novamente, forneça um número inteiro. Aí agora eu vou colocar algo inválido. Vou colocar aqui algumas letras. Erro, forneça um número inteiro positivo. Tá? E agora ele está pedindo novamente um número inteiro. Ou seja, deu o value error, ele printou a mensagem de erro aqui, tá? E como isso aqui está dentro de um while true, ele voltou novamente para o try e está pedindo novamente um número inteiro. Que é o comportamento que a gente quer. Beleza, agora eu quero que o usuário seja capaz de sair desse programa. Existe uma combinação de teclas que, tradicionalmente, interrompe a execução de um programa na interface de linha de comando, que é Ctrl+C. Tá? Então, se eu aperto aqui Ctrl+C, o programa foi interrompido, mas aparece aqui esse monte de informação que o usuário pode ficar um pouco perdido. Seria interessante eu limpar isso daqui, certo? O usuário simplesmente aperta Ctrl+C e o programa interrompe de forma limpa. E repara o que apareceu aqui para mim. Ó. Apareceu aqui Keyboard Interrupt. Ou seja, Ctrl+C, na verdade, passa um comando, né, que se chama... Passa uma seção, na verdade, que se chama Keyboard Interrupt. Então eu posso criar um outro except aqui no meu código que lida com esse Keyboard Interrupt. Por exemplo, passando uma mensagem um pouco mais limpa para o usuário. Eu vou criar aqui um outro except Keyboard Interrupt. Aí tem que aparecer para o usuário uma informação que é, por exemplo, execução finalizada pelo usuário, certo? Simplesmente para dizer para ele que ele solicitou a interrupção do programa. Vamos rodar isso daqui. Então apareceu o número inteiro, eu vou apertar aqui Ctrl+C
Então, ó, execução finalizada pelo usuário, mas na verdade não a interrompeu, certo? Ele está pedindo aqui novamente o número inteiro. Por que que isso está acontecendo? Ó, repara, eu estou apertando Ctrl C aqui várias vezes e o programa, na verdade, não está sendo interrompido, né? Por quê? Porque eu disse para aparecer essa mensagem, só que daí eu não pedi para quebrar o loop em si, certo? Eu estou tratando a exceção, tipo, ó, quando o usuário pede para interromper, aparece a mensagem, só que eu não pedi para quebrar o loop, certo? Então, na verdade, agora eu estou num loop efetivamente infinito, porque eu não tenho forma de sair desse programa. Eu vou ter que finalizar na marra, vou ter que interromper a sessão aqui do terminal, clicando aqui no sinal de parar do PyCharm. Aí agora sim, eu forcei fechando o terminal na realidade, tá? Como que eu digo que é para interromper o loop? Eu uso aqui o break, tá? Agora sim, eu estou dando a instrução de aparecer essa mensagem na tela e efetivamente solicitar o término do loop. Então eu vou rodar aqui novamente, forneço o número inteiro e Ctrl C, agora sim, execução finalizada pelo usuário e processo terminado. Agora voltou o terminal ao estado inicial. Bom, basicamente eu meio que já fiz o que eu queria, certo? Então eu vou comitar isso daqui, né? Vamos dar um git status aqui. Então ele está me dizendo, o arquivo fatorial foi modificado, então eu vou adicionar essas modificações ao git, vou comitar. Então, git commit-m, né, para ter uma mensagem de commit. Vou colocar aqui primeira versão da interface de linha de comando. Só para você entender, quem não está acostumado com trabalhar com branches, tá? Eu vou voltar aqui para a branch principal, então git checkout main. E repara que todas as nossas alterações aqui sumiram, certo? Por quê? Porque essas alterações estão na branch cli, né? Na branch principal está simplesmente o que a gente já havia feito no último vídeo. Então é para isso que serve branches, tá? Eu posso ir desenvolvendo a minha interface de linha de comando, mas na branch principal do meu projeto está tudo lá como estava antes, está tudo minimamente funcional. Então eu posso fazer um desenvolvimento dessas novas versões, dessas novas implementações, sem correr o risco de quebrar algo que já está funcionando, tá? Então agora eu posso dar um git checkout cli para voltar para a minha branch cli. Aí agora apareceu todas as alterações que a gente já está fazendo aqui. Bom, a funcionalidade que eu quero ela já está implementada. O que eu gostaria agora é simplesmente de melhorar um pouco a interface com o usuário, né? Vou deixar as coisas um pouco mais bonitas para o usuário. Só para a gente entender aqui, eu vou rodar novamente. Então, ó, por exemplo, quando ele passa algo válido, aparece aqui o número, né, 24, e logo depois já pede novamente um novo número inteiro. Seria interessante ter um espaçamento aqui, seria interessante aparecer uma mensagem para o usuário tipo fatorial do número 4 é o valor 24, né? Ou seja, vamos ver aqui como a gente deixa isso aqui um pouquinho mais amigável. Por padrão, o print ele printa a string que você quer e coloca uma nova linha. Seria interessante ter uma linha em branco aqui para simplesmente ficar um pouquinho mais organizado. Então, depois de printar o resultado do fatorial, eu gostaria que tivesse uma nova linha em branco além da que ele cria. Então, eu posso passar aqui para a função print uma instrução que é de end, né, como que termina, e uma instrução para nova linha é /n, tá? Só que ele já tem por padrão o /n, né? Por isso que você tem aqui uma nova linha depois do print fatorial. E eu quero que, na verdade, tenha duas linhas, certo? Então, além do /n que ele já tem por padrão, eu gostaria que tivesse um outro /n. A mesma coisa quando aparecer a mensagem de erro aqui, tá? Então, eu vou rodar isso aqui só para a gente ver o efeito disso. Então agora, quando eu colocar, por exemplo, o fatorial do número 6, 720, agora ele pulou uma linha depois do 720, mas quando o usuário colocar alguma coisa inválida, como por exemplo uma letra, ainda está uma linha seguida da outra, logo depois da mensagem de erro. Então eu quero que isso aqui também seja feito logo após a mensagem de erro, tá? Para que isso fique um pouco mais organizado. Então, deixa eu interromper essa execução, executar novamente. Agora, quando o usuário colocar alguma coisa inválida, também vai ter uma linha em branco aqui, fica um pouquinho mais organizado. E eu também gostaria que, além de aparecer o resultado, né, por exemplo, fatorial de 7, 5.040, mas seria interessante que aparecesse assim, o valor é, né, 5.040, enfim, alguma mensagem para o usuário aqui nesse print de resultado. Eu posso utilizar para isso o que a gente chama de f-strings no Python. Deixa eu dar um espaço aqui. Uma f-string, a gente começa com a letra F, aí abre a string em si, e daí eu posso colocar a mensagem que eu quero. Então, por exemplo, o fatorial
D, e aí eu quero que apareça para o usuário o que ele colocou lá efetivamente, certo? Isso está na variável n, certo? A resposta do usuário está na variável n. Então eu posso colocar aqui o valor do o fatorial de n, e repara que eu coloquei aqui entre colchetes, e aí tem que vir a conta do fatorial em si, certo? Então eu vou abrir aqui outro colchete, outro colchete não, desculpa, outras chaves, certo? Isso aqui é chaves na colchete, outras chaves, e aí eu vou passar para dentro dessas chaves a conta fatorial n, né? A função para a qual eu estou passando. Tirar esse monte de espaço em branco que eu tinha colocado aqui. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Vou interromper essa execução e fazer a execução novamente. Então agora, quando o usuário passar algum valor, por exemplo, o número 6, vai aparecer o fatorial de 6 é 720. Acho que tem um espaço a mais aqui. Tem um espaço a mais porque eu botei um espaço a mais aqui. Vamos rodar novamente. Fatorial de 5 é 120. Ou seja, eu estou melhorando a minha interface com o usuário, estou deixando as coisas para o usuário um pouco mais claras. Tá? Eu poderia, por exemplo, dizer para o usuário como que ele pode interromper o programa, certo? Mostrando uma mensagem na tela, por exemplo, primeira execução, né? Para interromper o programa, aperte Ctrl C. Ou seja, eu posso deixando o usuário cada vez mais ciente do que está acontecendo e do que ele pode fazer. Nesse vídeo aqui eu só queria mostrar para vocês isso daqui. É muito comum quando a gente está começando a programar aqui, a gente cria pequenos programinhas, né? Os livros, enfim, todos os materiais geralmente acabam focando um pouco nisso, né? Em interagir com o terminal, né? Então é muito importante a gente saber fazer esse tipo de loop básico. Essa é uma das formas de fazer. Talvez eu faça em breve um outro vídeo mostrando uma outra forma de criar um loop interativo com o usuário, também utilizando um while true, mas ao invés de usar uma estrutura de try except, usando uma estrutura funcional. Tá? Mas isso vai ficar para um vídeo futuro. E quem tiver interesse também pode dar uma olhada nesse projeto aqui, que está aqui no GitHub. Eu vou deixar o link, sempre deixo os links aí na descrição, que é o projeto Reach. Basicamente é uma biblioteca Python para que você ter aí uma gama maior de possibilidades de formatação de texto e de informações na linha de comando, tá? É muito interessante, vale bastante a pena conhecer esse projeto aqui. Se vocês mostrarem interesse, se vocês quiserem que eu faça um vídeo utilizando essa biblioteca, é só deixar aí nos comentários. Tá? Ela é realmente bem legal, ela facilita bastante algumas coisas. Você pode, por exemplo, criar uma barra de progresso aqui de forma bem rica visualmente. Quem tiver interesse pode conhecer essa biblioteca. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com essa biblioteca, é só deixar aí nos comentários também, tá? Então aqui para finalizar, eu vou comitar essas alterações que eu fiz. Então, git add arquivo fatorial, git commit "-m", segunda versão li. E agora que eu já vi que está tudo funcionando, está tudo da maneira como eu gostaria que tivesse, eu vou fazer um merge, né, dessas alterações que eu fiz para a branch principal, tá, para a branch main, e vou fazer um push disso para o repositório lá do fatorial, no repositório do Ciência Programada. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu volto para minha branch principal, então git checkout main, e aí eu faço o comando git merge cli. Apareceu aqui a informação para mim, né, que um arquivo foi alterado, foram feitas 13 inserções nesse arquivo, né, foram 13 novas linhas. Agora o PyCharm está aparecendo aqui para mim, né, eu estou na branch principal e ele está aparecendo todas aquelas linhas que eu já tinha criado na branch cli. O meu terminal, inclusive, está mostrando aqui agora esse símbolozinho, essa seta vermelha, indicando que tem alterações que eu ainda não fiz push para o meu repositório no GitHub. Então, se eu der um git status aqui, ele está me dizendo, né, que eu estou na branch main, e essa branch está à frente da branch orange main, né, sendo orange o repositório no GitHub, por 2 commits, que são exatamente os 2 commits que eu fiz da primeira e da segunda versão da interface de linha de comando. Ele está me dizendo aqui que se eu usar o comando git push, eu vou publicar esses commits que está assim, no momento apenas na minha máquina local aqui, para o meu repositório orange lá no GitHub. Então, git push. Então agora ele está dizendo que lá no meu repositório do Ciência Programada já vai estar com essas alterações. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um F5. Então apareceu para mim aqui, ó, segunda versão CLI, certo? 3 minutos atrás. Então se eu entrar agora no código aqui, vai estar esse while true que eu fiz
com vocês aqui no vídeo. Como eu estou usando o PyCharm, eu posso, clicando aqui nessa aba Git que o PyCharm tem, eu posso verificar aqui o histórico de commits, ver em onde que está cada branch, né? Então repara agora que tem várias etiquetinhas aqui que ele está me mostrando, né? Tanto o orange, tanto o main, então com o último commit como sendo a segunda versão do CLI. Então, na verdade, o orange, main e a branch CLI, né? Todas elas estão apontando aqui para a segunda versão CLI. Essa forma de visualização aqui, para você saber exatamente em qual branch está o que, é muito interessante do PyCharm. Boa parte das ideias modernas, dos editores modernos, tem algo similar a isso, o VS Code também tem. E eu não uso o Bash, tá? Eu uso, na verdade, o Z Shell no meu terminal, onde eu tenho essas informações aqui um pouco mais visuais. E o Z Shell também tem uns comandos muito interessantes para você poder interagir com o Git, tá? Então, por exemplo, um desses comandos é glula, mostrando aí as mesmas informações que o PyCharm tinha me mostrado, mas de uma forma que agora eu não fico dependendo de uma IDE. Tá? Boa parte das pessoas mais ligadas em programação acabam utilizando o Z Shell, pelo menos é o que eu percebo aí, interagindo com o pessoal da área. Vendo vídeo aí de pessoas na internet, tá? Muitas pessoas acabam utilizando o Z Shell. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Z Shell, você pode dar uma olhada no O mais Z Shell, que é esse repositório aqui do GitHub, que na verdade foi de onde eu fiz a instalação do Z Shell e desse framework aqui, né, que é feito em cima do Z Shell, tá? Ele é bastante popular, né? Basicamente é isso, para isso que servem essas estrelinhas no GitHub, né? Elas indicam, de certa forma, popularidade, então tem 120 mil pessoas que marcaram isso aqui com estrela, inclusive eu. E esse framework aqui torna bastante o terminal, que já é uma ferramenta bastante poderosa, ainda mais poderosa e também visual. Daí você pode instalar vários temas, enfim, é basicamente interminável a quantidade de personalização que você pode fazer. E aí na documentação que tem nesse repositório, você pode ver a documentação do plugin Git, né? Então, na verdade, tem vários alias aqui que esse plugin cria, né? E que você pode utilizar caso você queira. Então, por exemplo, Git Add tem o alias GA, né? Então, caso você, que nem eu, digita muito Git Add, se você quiser, você pode utilizar esse alias aqui para digitar menos e ser um pouco mais eficiente. Então, se você quiser ver, por exemplo, o que significa aquele glula, na verdade, aquele glula é um alias para esse comando aqui, grandão do Git, né? Para aparecer Git log na forma de gráfico, aí esse pretty é para aparecer as cores, enfim. Todo esse comando aqui dá o mesmo resultado que esse glula. Esse glula é simplesmente um alias, né? Uma abreviação, por assim dizer, desse comando grande aqui, de forma que possa aparecer para você de uma maneira um pouco mais rica visualmente todo o seu histórico de commits e mostrando quais commits vieram de qual branch e se as branches estão mergeadas ou não, ok? Por esse vídeo é isso. Eu queria mostrar aqui como criar esse loop interativo com o usuário para vocês e também continuar mostrando algumas coisas aí de como que se trabalha com Git e dando algumas dicas de usabilidade de Git para vocês, ok? Até o próximo vídeo.